Nono ano, estamos aqui gravando a aula correção da prova. Questão 1 pergunta, né, sobre as diretas já. Ok? Direta já, o que é direta já? Uma emenda constitucional que pedia para ter eleições diretas para presidente, tá? E na alternativa correta da questão, da direta já, nós vamos de letra B. O que a letra B fala? Ela foi rejeitada, essa proposta da emenda constitucional foi rejeitada e a candidatura que destacou-se nesse período foi Tancredo Neves, que foi eleito pelo Colégio Eleitoral para presidente da nação brasileira. Bacana? Para a presidência, né? Então bora lá. 2. Qual é o nome dessa emenda? O que ela queria alterar na Constituição? O nome da emenda é a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, leva o nome Dante Oliveira, letra C. O que ela queria mudar era passar então o período eleitoral, levar em conta e votar-se para presidente. Então é para ter eleição direta. Em vez de você votar no deputado, para o deputado escolher o presidente, que é indireto, você agora vota no presidente e ele então de forma direta, diretão. Bacana? Letra C. Na eleição de 85, né, podemos destacar letra D. Houve então a eleição indireta, já disse indireta. Tancredo Neves foi eleito e ele vai fazer aliança de dois partidos, do MDB e do PDS. Então ele vai unificar os dois partidos e nessa unificação vai ganhar a eleição para presidente. Não, mas não leva, ele é eleito, mas não leva. Por quê? Porque vai acontecer então aquela famosa tragédia de 85. Ele morre no hospital e não toma posse. Zé Sarney, que era o seu vice, assume. Estamos juntos? Quarta questão, sobre o Zé Sarney, que foi eleito em 85, então, o que nós podemos destacar? Qual a letra da questão? Zé Sarney assumiu o plano num quadro de superinflação. Essa inflação era combatida de que maneira para o Zé Sarney? Letra C, plano cruzado. O que ele vai fazer? O plano cruzado. Ele vai alterar a moeda, vai passar de cruzeiro para cruzado. Ele vai colocar então aí o congelamento. E se você me perguntar assim de forma bem baixinha, ele conseguiu? Não, ele foi uma lástima. Por quê? Porque a inflação, ao invés de era para ser eliminada, ela foi aumentar de forma assustadora, então, a famosa inflação do Zé Sarney, tá? Bacana, o plano cruzado não deu certo e ele vai tentar reeditar o plano, vai remodelar o plano, não vai dar certo, vai criar o plano verão, então é letra C, plano cruzado. Assume o senhor Collor de Mello, então a questão 5, então Collor de Mello. 90 a 92, a pergunta seria exatamente no temporal, né? Qual é a razão dessa brevidade de tempo? Por que ele ficou tão pouco tempo no governo? Letra A, os escândalos de corrupção, os seus ministros, os seus próprios parentes, assessores do Collor, né, denunciaram e ele foi então impeachmentado, coisa doida, né? Ele recebeu o impeachment. Ele foi o primeiro presidente após o período militar e ele foi o primeiro presidente do Brasil a ser convidado pelo impeachment a deixar o governo, né? Foi impedido de continuar. Essa é a palavra literal. E ele que era um caçador de marajás, o cara que queria acabar com a corrupção, um novo modelo para o país, termina o mandato em 2 anos e vai ser então convidado a sair. Então, letra A, os escândalos e corrupção de Collor de Mello. Sexta questão, nós estamos na sexta questão. Por que esse plano foi tão fulminante, né? A questão 6, deixa eu abrir aqui, nós estamos juntos na prova. Tendo o Partido da Revolução Nacional como suporte político, Fernando Collor fez uma carreira fulminante, rápido, né, rumo à presidência do Brasil. O seu polêmico plano, 2 pontos. Nós vamos de letra C. O que é a letra C? Criou esperanças, mas foi adotado logo após a sua posse na presidência. Criou uma expectativa muito grande, mas depois decepcionou, trouxe todo esse conflito aí para o povo brasileiro. Questão 7, vai falar agora de uma transição. Então, somente a transição, nós temos Collor, aí então agora nós vamos para o governo do Lula. Collor que tinha derrotado Lula depois foi derrotado por FHC, mas
Na questão 7, olha bem, a unificação dos programas de transferência de renda foi realizada no governo de quem? O campeão de transferência de renda, o indivíduo que foi marcado pela transferência. O que é transferência de renda? Você tirar a grana de uma classe e também dividir com outra classe. Não só uma classe levar todos os benefícios. Esse era o sonho do Lula. E ele vai conseguir isso. Não conseguiu diminuir as questões sociais, pegar uma classe dominante e deixá-la sem domínio, ou deixar uma classe que dominava dominar. Não foi isso que ele fez, mas ele vai melhorar a renda daquela classe operária, da classe de terceiro nível, vai fazer planos sociais para isso. Então esse plano de transferência de renda eleva a condição dessas pessoas, tanto é que em alguns locais desse país Lula é Deus, né? Mesmo com toda a acusação de corrupção. Então 7, transferência de renda, fica por conta do senhor Lula. Bacana? Letra B. 8. O presidente Lula foi de 2003 a 2010 adotando uma política econômica semelhante ao seu antecessor. Quem é? O FHC, Fernando Henrique Cardoso. Ampliando a atuação no campo social, em que se destaca qual? Letra A. Diminuição da pobreza, mais uma vez, a palavra também de ordem aqui. Lula sempre é marcado pela transferência de renda, os planos sociais, os planos econômicos que visam, o projeto social. Pode fazer crítica ao projeto social? Letra A, então, Tá, pode fazer crítica ao projeto social? Claro. Um projeto social que não muda a vida do indivíduo, apenas dá uma cesta básica, apenas dá 200 contos por mês para ele, apenas paga o gás dele, apenas não deixa ele pagar a luz, ajuda ele a melhorar a sua vida, ajuda, mas não tira da condição de miséria. Até porque também eu entendo que os políticos nem querem tirar ele da miséria, quer manter ele na miséria, sempre votando nele e tendo o cara como herói. Lula é herói no Norte, no Nordeste, porque ele diminuiu então a questão da pobreza, Tem lá o plano que vai dar para o indivíduo um salário todo mês, de acordo com sustentando os filhos na escola, mostrando o cartão de vacinação, ele paga o projeto para até 3 filhos, então até o terceiro filho recebe essa cota para estudar e tal. Mas é que a família pega esse dinheiro, é claro, ele não estudou em escola particular, coloca essa grana na alimentação da família, compra uma TV, compra um carro, e isso então faz o Lula ter uma moral danada, porque ele diminuiu então essa miséria social. Mas não acaba, então qual que é a crítica? É não acabar. A gente tem que pegar o cara, educar esse cara, tinha que pegar esse cara, qualificar para trabalhar e dar trabalho para ele não precisar dos auxílios assistenciais do governo, que vão estar sempre lá reproduzindo. Bacana? Questão 9, então Lula diminuiu, letra A. 9, após o impeachment do Collor, Itamar Franco assume a presidência do Brasil, tendo em sua meta combater também a pobreza e também a inflação e a recessão. Sobre o seu governo, podemos afirmar que, você vai de B, os erros políticos, administrativos e econômicos cometidos por ele geraram incertezas quanto ao futuro do país. Então, mas pode destacar, então letra B, mas eu queria destacar um aspecto contigo. Qual que é o aspecto? Ele vai trazer, após o impeachment, Itamar Franco vai trazer o FHC para o projeto econômico, que vai criar o Plano Real, que é o plano que vai dar toda a estabilidade para o nosso país. Nosso país, depois do Plano Real, ele mantém, não está num mar de rosas, mas mantém uma estabilidade, ou seja, a inflação pequena, tem poder de ganho, o dinheiro não é tão parecido como o dólar quando começou o Plano Real, o dólar tinha o mesmo valor do real, hoje disparou, mas ele mantém o país em uma estabilidade. Então quem é o criador disso? É FHC. Mas está falando que é no governo do Itamar? Sim, mas quem trouxe o FHC no governo dele foi o seu Itamar. E a última aqui, ele faz uma discussão, ele não eu, faço uma discussão, qual que é o certo? A pergunta é só provocativa, eu coloquei assim, em sua análise, qual poderia ser considerado o pior e o melhor dos presidentes do período democrático, Aí colocou de Collor, Itamar, FHC, Lula, e assim vai, Temer, Dilma, qual é o melhor e qual seria o pior? Aí na sua ótica, na sua discussão, e aí o grande lance aqui é parar e pensar e produzir pensamentos, tá bom? Tamo juntos, foi um prazerão, que pena que acabou, Que pena que acabou. Foi tão bacana ter vocês esse tempo todo.
vou sentir saudade de vocês. Literalmente, vou sentir saudades.